Eu sou Carlos Davi e seja muito bem-vindo ao canal da Criativa Educação Exponencial. Eu tenho certeza que você estava esperando por esse momento, mas, contudo, todavia, no entanto, se você não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreve, dá aquele like, aciona as notificações e, ao mesmo tempo, faz a tua crítica, a tua sugestão. Por gentileza, entrega aquilo que você acredita que é importante. Nós vamos fazer aquela boa escuta e trabalhar os temas que possam gerar reflexão, senso crítico, discernimento, conectando conteúdo de qualidade com entretenimento. Você já deve ter ouvido falar da expressão Big Brother, o grande irmão. E algumas pessoas dizem assim, a coisa do demônio, a coisa das trevas, mas vamos analisar de uma maneira fria. Nós entendemos que o reality Big Brother, ele começa na Holanda, idos de 1999, chega ao Brasil em 2002 e logo, logo chama a atenção, porque se observava pessoas confinadas em um espaço doméstico, em uma casa, na realidade, é um estúdio, todo ele sob a formatação de uma residência, elas passariam a ser observadas 24 horas e o comportamento delas iria se adaptar à naturalidade daquele espaço. E chega um momento, inclusive, que eles ligam um piloto automático e esquecem que estão sendo monitorados, esquecem que estão sendo gravados. Mas vamos analisar um pouco esse reality. E aí você vai dizer assim, Davi, vou perder meu tempo com isso, calma, não faz pré-julgamento, continua comigo, e aí eu tenho que te dizer uma coisa bem importante. No ano de 1948, um escritor, ensaísta político inglês, George Orwell, ele escreve no ano de 1948, ele escreve o livro 1984. Ele que havia nascido na Índia Britânica, portanto, inserida na comunidade britânica das nações, e ele estava na conjuntura da Guerra Fria. Então, o ano era 1948, só lembrando, ele morre em 1950, George Orwell, e ele, o mesmo autor da Revolução dos Bichos, e ele tinha uma salutar preocupação. Naquele contexto de Guerra Fria, um mundo bipolarizado, onde se observava com muita clareza uma União Soviética stalinista, um regime totalitário de extrema esquerda, mas ao mesmo tempo um movimento no mundo onde, de um lado, ditaduras socialistas se erguiam e ditaduras capitalistas davam a resposta às ditaduras socialistas. E George Orwell, ele, ao escrever o livro, ele faz uma inversão. O ano era 1948 e ele investe, ele faz uma inversão, né? Ele vai inverter os dois últimos algarismos. Então, o título do livro passa a ser 1984. 1984 evoca uma distopia. Ou eu temia, naquele ano de 1948, que o ano de 84 o mundo pudesse viver uma espécie de distopia. E o que é distopia? É tudo aquilo que você não esperava acontecer, foi lá e aconteceu. E ele, nessa obra, cria uma realidade onde um Estado totalitário, um fascismo, ele desenvolve um padrão social de controle e comportamento, criando inclusive um próprio idioma chamado de novilíngua, onde ela seria uma língua fictícia para reger a comunicação dentro desse Estado também fictício, onde o objetivo era restringir pensamento e eliminar conceitos rebeldes. Na novilíngua, esse idioma, esse dialeto, elaborado por Orwell no livro 1984, a palavra liberdade agora tinha como significado escravidão. E aí insurge essa expressão Big Brother. Então, o grande irmão que estaria na regência desse Estado supremo, soberano, que promoveria a salvaguarda de toda a população, de toda a nação. Então, muito embora a expressão Big Brother tenha se tornado um clichê cultural, mas a sua origem está no livro de George Orwell,
O livro 1984, escrito em um contexto de Guerra Fria, de mundo bipolar, onde se observava muito claramente a arquitetura de estruturas autocráticas e ditatoriais do mundo socialista, mas ao mesmo tempo já se observava uma onda ditatorial capitalista surgindo. Inclusive, isso seria uma realidade para a África, para a América Latina. Então, o termo Big Brother é essa expressão, o Big Brother estar de olho em você, que tornou-se um clichê cultural, a origem estar no livro do George Orwell. Então, ela passa a representar a ideia de uma sociedade vigiada, uma vigilância constante do governo sobre a vida das pessoas. Então, essa seria a ideia. E esse governo ele cria um órgão chamado de o Ministério da Verdade, que seria responsável pela propaganda e, ao mesmo tempo, pela revisão histórica. Mas o Ministério da Verdade, de maneira distópica, ele transformaria a mentira em verdade. E, em seu revisionismo, ele vai apagar as lembranças que poderiam existir sobre liberdade, a liberdade individual, a liberdade de expressão, a manutenção da vida, a dignidade, a inviolabilidade do lar. Então, Orwell, de maneira brilhante, ao fabricar a expressão Big Brother, que representaria um soberano que deveria zelar por toda uma população e comunidade e nação, ao mesmo tempo ele cria um idioma onde esse idioma ele iria modificar o que seria liberdade, agora era sinônimo de escravidão. Em outras palavras, ele cria uma realidade distópica. Nessa realidade distópica, onde a distopia é tudo aquilo que nós jamais imaginaríamos que iria acontecer e acaba de fato acontecendo. Davi, isso tudo é muito louco. Então, a expressão Big Brother, o grande irmão que te observa, vigia e te protege, seria representado por um líder totalitário fascista que comanda esse Estado e promove um revisionismo histórico por meio do Ministério da Verdade, onde a ideia de igualdade de todos perante a lei, liberdade de expressão, seja ela escrita, oral ou corporal, direito de vir, a presunção de inocência, todas essas garantias que envolvem os direitos universais, a dignidade humana, seriam todas elas eliminadas, escondidas e postas em uma condição de descaso. E o que viria tão somente à tona nesse mundo pré-fabricado da obra 1984 do George Orwell é um sistema de controle e de vigilância, onde o grande irmão, esse líder do referido Estado soberano, que é um Estado totalitário, que é um Estado fascista, ele vai te proteger, ele vai garantir a tua sobrevivência, ele vai manter a ordem, a paz, a estruturação familiar. E aí você, de repente, irá me perguntar, então qual era a preocupação de Orwell? Ele tinha uma forte preocupação. A preocupação dele estava com a manipulação da verdade e o autoritarismo. Essa vigilância opressiva, muito própria dos regimes totalitários, das estruturas fascistas de poder. E aí você vai me perguntar, pô, e o que é que tem a ver com reality show, onde a galera se diverte? Aí vem uma importante reflexão. Estão todos eles confinados em um espaço doméstico, na prática é uma mansão com uma infraestrutura elogiável, mas todos eles estão confinados. E eles são vigiados 24 horas. E eles passam a ter uma alimentação também racionalizada. E eles são submetidos a provas, a elementos de competição, onde o estresse emocional é provocado, onde eles começam a se adaptar em um universo artificial de confinamento, onde esse universo artificial de confinamento
passa a ser natural. Então, o controle sobre a alimentação, o controle sobre o que se ouve, o controle sobre o que se vê, o controle sobre os limites da residência, o controle sobre entrada e saída, e todos aqueles que querem sair da residência, ou todos aqueles que são eliminados da convivência, não podem mais voltar, porque o grande irmão sabe o que é melhor para a coletividade. E as grandes marcas, na atualidade do século XXI, passam a financiar o reality, porque entende que telespectadores e consumidores de entretenimento nas mais diferentes partes do Brasil e do mundo, ligados à TV ou às múltiplas plataformas e aos streamings, eles estarão consumindo todas aquelas tretas comportamentais que estariam acontecendo, aquele universo de alucinados, e à medida que eles consomem, obviamente, esse tipo de entretenimento, o telespectador, o consumidor do reality, ele também passa a receber as marcas. E essas marcas, sejam elas ligadas a cosméticos, higiene e beleza, sejam as marcas ligadas à indústria automobilística, à alimentação, aos apps, aos aplicativos de entrega, aos fast foods, enfim, todas as marcas que estão patrocinando o reality Big Brother, elas passam a estar na atenção direta daqueles que consomem o entretenimento. Então, quem está confinado dentro da casa faz a propaganda das marcas, as marcas financiam o confinamento e todos aqueles que consomem o entretenimento passam, à medida que os meses avançam, a serem influenciados como consumidores dessas referidas marcas. E elas passam a estar cada vez mais, de forma natural e de maneira concisa e crescente, no subconsciente dos consumidores. Então, são 2 importantes metáforas. A obra 1984, de Orwell, aponta para uma realidade distópica, marcada pelo autoritarismo, pelo cerceamento de liberdades, pelo controle de comportamento, pela opressão, pela máxima daquilo que é a mentira sendo transmutada em verdade, em outras palavras, aquilo que seria a verdade acaba sendo eliminada em um revisionismo histórico pelo próprio Ministério da Verdade. E aí a outra metáfora, que é a expressão Big Brother, utilizada hoje na indústria do entretenimento, na prática revela um padrão de controle, onde vários participantes autorizam o uso de sua imagem, uso da voz, e eles autorizam os streamings a transmitirem, e eles estão dentro desse universo, engaiolados, aprisionados, não porque cometeram algum tipo de delito, mas porque consentiram ali estar, porque buscam uma série de propósitos, mas dentre eles um enriquecimento milionário. Mas da mesma forma que a obra de 1984 aponta para cerceamento, autoritarismo e confinamento, o reality também aponta, mas de uma maneira autorizada. Da mesma forma que na obra 1984 as pessoas autorizam o Ministério da Verdade a promover uma estrutura de opressão, autoritarismo e controle, aqueles que entram no reality também autorizam vivenciar essa experiência de controle, de punição. Aqueles que não conseguem se adaptar à realidade são punidos com a exclusão. Fiz uma pausa dramática agora, porque eu acredito que você deve estar fritando com seus neurônios. Então é apenas uma metáfora. A preocupação de Orwell em 1948, que dá vida ao livro 1984, no universo
prático acabou realmente fazendo grande sentido. E por que passou a fazer grande sentido? Porque os governos autoritários, porque os governos cerceadores, eles não só existiram nas décadas posteriores à publicação do livro, mas eles continuam a existir no presente momento. Somando-se a isso, essa inclusão autoritária de produtos de consumo por meio do streaming, por meio do entretenimento via streaming. Eu acredito que essa metáfora ela pode ser digna de uma boa reflexão, para que nós venhamos a pensar algumas vezes até que ponto nós realmente somos audiência ou até que ponto nós realmente somos produtos dessa audiência. Até que ponto nós estamos tomando as decisões ou até que ponto as grandes marcas decidem por nós. É isso. Eu encerro essa reflexão por aqui. Espero, obviamente, que tenha de alguma forma despertado um raciocínio sobre esse tema. E fica aqui o convite. Acompanha, obviamente, os nossos canais, YouTube, Instagram, e a gente se encontra por aqui logo em breve. Não esquece, você é fundamentalmente importante para sugerir, para oferecer aquilo que nós podemos fazer de melhor conectando conteúdo e entretenimento de qualidade. Valeu, gente, um abraço a todos, até a próxima.